vem pra cá pra testemunhar pra gente, Padre Douglas. Chega mais, padrão. Maravilha, sua bênção, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, muito obrigado. E obrigado à Canção Nova pelo convite. É sempre uma alegria poder entrevistar um padre no programa, né? É como se fosse para nós, assim, uma confirmação, né? Ter um padre participando, seja do que for, na Canção Nova, um bispo, né? Um padre e um bispo que não seja da nossa comunidade. Estando sendo visitados por uma pessoa como o senhor, para nós é muito importante. Um padre jovem, 30 anos de idade? Isso, quase 31. Quase 31 já. Quase. Ah, vem, padre. Batendo na trave. Ah, já tá ficando velho já, 31. 31 demais, né? Quem me dera nos 31 anos. 31. Padre, seja muito bem-vindo. Então, primeiramente, gostaria que o senhor mandasse um abraço pro pessoal de Osasco, né? Que com Opa. certeza... Qual é o nome da paróquia lá? Então, eu sou pároco da paróquia de Frei Galvão, em Vargem Grande Paulista. Ah, né? tá. O senhor é de Osasco, mas está em Vargem Grande Paulista. Isso, que a Diocese de Osasco compõe 13 municípios. Né? Então, eu sou natural de Osasco, mando um abraço para todos, minha família, que está acompanhando, minha mãe Rita, meu pai Vicente, meus irmãos, a Cláudia, o Diego, e aí os meus sobrinhos, se eu não falar o nome, depois tem crise, né? A Laura, o Pedro, a Marília, o Maurício, né? E os meus cunhados, Silvaíra e a Camila, e toda a família lá no Ceará, no distrito de Arrojado, no sítio Irapuá, né? Lá no sertão do Cariri. O senhor, então, é nascido lá? Não, sou nascido em Osasco. Mas a família toda de lá? Isso, boa parte da família. Cariri? Tá lá. Região do Cariri, Olha, Diocese do Crato. Nossa, eu Do tive Padre pertinho Cícero, esses dias. Juazeiro do Padre. Estarei lá no final do ano, inclusive. Oh, maravilha. vai Então, pode levar a toalha, porque a suadeira vai ser grande. Lá o... Uma aguinha Canção Nova. verdade. Que bacana. E um abraço para toda a paróquia. Frei Galvão, para a nossa Diocese de Osasco, meu bispo, Dom João e os irmãos padres aí. Que beleza, padre. Bom, Padre Douglas, vamos começar a contar essa história, que como o Tiba já começou a dar uma pincelada lá, realmente ela é muito recheada de vários momentos, né, da família, principalmente de uma criança que, como está escrito aqui, tinha síndrome de pânico. Isso. Como é que era isso, padre? Eu... Ainda criança ainda? Ainda criança. Sempre que eu vou contar meu testemunho, eu narro esse detalhe, porque pode parecer trivial, mas ele fez toda a diferença. Eu tenho uma imagem na cabeça, com 3 anos de idade, eu andando pela calçada, ali perto de casa, eu e o meu irmão, o Diego. Ele é 4 anos mais velho do que eu, sou caçula de 3 filhos. E nós estávamos andando e veio um cachorro, né? Eu me lembro que era um husky siberiano que tinha numa esquina para cima de casa. E ele viu, né, aquela criança linda, pérola, leite, coisa mais fofa do mundo, eu com 3 anos de idade, ele não aguentou e veio para cima de mim, né, para brincar. Mas eu com 3 anos de idade não entendia a diferença entre um cachorro querendo brincar e um cachorro atacando, né? Então eu lembro dessa cena, eu lembro que com medo eu caí no chão e ele latia e com a língua para fora, né? E meu irmão rindo, né, porque ele entendia, né? Mas meu irmão era a única pessoa mais velha que eu tinha ali, ele rindo porque ele via que o cachorro queria brincar, mas era outra criança também, né? Ele com 7, eu com 3. Mas eu lembro que essa experiência, ela desencadeou um pânico de sair na rua. Então, eu me lembro que na vizinhança, as crianças brincavam na rua, ainda era um tempo seguro de se fazer isso, né? Hoje em dia nem é mais seguro e também a criançada não larga das Antigamente, a mãe queria puxar a criança para dentro de casa e a criança querendo pegar a bola que estava na rua ainda. Hoje, a mãe arrasta a criança para fora, para que ela larga do celular e vai jogar bola, menino. Para ver se ela toma, nem que seja um sol. E aí, eu lembro que meu irmão era muito rueiro, muito, jogava bola, soltava pipa. E eu desenvolvi um medo de sair na rua, porque eu tinha medo de cachorro. Isso durou dos 3 até os 11 anos. Então, a minha infância toda, ela foi dessa forma. Eu só saía de casa com os meus pais, ou com meu pai, ou com a minha mãe. Mesmo com meu irmão,
ainda que ele não tenha me protegido, vamos dizer assim, lá com 3 anos, mas eu confiava em sair com ele. Ele que tinha a raiva de me levar para sair com ele para a rua, porque eu era muito agressivo quando eu ia para a rua. Hoje eu entendo que era uma defesa que eu tinha, né? Porque eu tinha medo e eu era menor, meu irmão me levava, então me levava com os amigos dele. Eram todos maiores, mais velhos, então era violento. Tudo eu achava que estavam me zoando, que estavam tirando com a minha cara, e eu agredia. Eu lembro uma vez que eu saí de casa, saí pra rua com um estilete escondido no bolso. Se alguém me zoasse, Arma aí branca. eu puxei o estilete para agredir. Meu irmão não queria me levar para sair, porque eu dava muito trabalho. Então, eu não saía, assim, eu não era uma criança de brincar na rua. Por conta de ficar dentro de casa, eu comecei a desenvolver um comportamento, assim... de lazer introvertido, vamos assim dizer. Quando eu não via televisão, eu fuçava enciclopédias, né? Não existia internet como hoje. Então, lá em... Se deleitava na Barça. Isso, na Barça. Eu falo de Barça para os jovens, né? Hoje é Wikipédia. E você joga lá e aparece. Não, lá em casa até hoje tem essa coleção de enciclopédias vermelhas, mas não é a Barça. É uma coleção chamada Trópico. E como eu ficava dentro de casa muito tempo, o único ambiente para onde eu ia era visitar familiares, quando os meus pais iam, e ir para a igreja com eles. Então, o meu universo era um universo religioso. Meus pais, né, eram muito católicos, são muito católicos até hoje, sobretudo minha mãe. Minha mãe renunciou a trabalhar fora para cuidar de nós. Então, era o tempo todo ali com a minha mãe em casa. Meu pai trabalhava fora. E a vida da minha mãe era cantando louvores, era rezando o terço, era fazendo alguma visita, recebendo irmãos da igreja em casa, indo na igreja. Então, o meu universo era um universo religioso. Então, eu ia buscar me entreter, ou era assistindo a televisão, programas ali educativos e tudo, ou quando não, eu estava fuçando no que tinha de livro em casa. O que tinha de livro em casa era a Bíblia. Então, eu sempre lia muito, muito curioso, lia. Já muito cedo, eu aprendi a ler por conta da curiosidade de entender o que significavam as figuras dos livros que eu via. E também para tentar entender a Sagrada Escritura. Que eu lia, fuçava e queria entender aquilo tudo. Estamos falando aí de um jovem de 11, 12, 13 anos. Antes ainda. Antes ainda? Antes. Eu costumo dizer que eu fui muito precoce, muito em tudo, em muita coisa. E isso daí eu estou falando de 8, 7, 9. Eu lembro que por 2 vezes, na época de escola, sempre estudei em escola pública. Eu lembro que por 2 vezes os professores queriam me passar de ano para frente, porque o cúmulo do nerdismo, né? Eu sempre esgotava qualquer lição que se dava, sempre estava à frente das crianças. Então, porque em casa eu exercitava muito isso, porque eu não tinha outro lazer, eu não tinha outra coisa a fazer. O meu tempo era dedicado a isso. Então, o pânico, longe de significar um prejuízo na minha história, eu entendo como uma permissão de Deus, porque forjou o meu caráter e a minha personalidade naquilo que eu sou até hoje, né? A minha vocação à docência, ao estudo. Então, tudo isso começou na infância, fruto de um trauma, né? Um mal que se tornou um bem muito maior, como diz o catecismo da igreja, né? Que começou Deus jamais... com um cachorro, pai. Hein? Graças a um husky siberiano. Graças a um husky siberiano que não estava na Sibéria, mas estava em Osasco. Se estivesse na Sibéria, sabe Deus que tinha sido de mim. Então, eu lia isso, e como o universo religioso era o que fazia parte da minha vida, o assunto que me instigava nesses estudos, programas de TV e nas enciclopédias, eram as religiões, de modo geral. Então, criança tem um aparato mental lúdico imenso, né? Criatividade fora de série. Ela vê uma coisa... Imaginação. Isso. E ela se projeta dentro daquilo, né? Então, você imagina, eu li alguma coisa de, não sei, budismo.
Aí eu lia sobre o budismo, queria saber sobre o budismo, queria entender o budismo, daí a pouco eu queria ser budista, já fingia que era budista, já fazia uma flor de lótus, já começava a fazer um mantra, E minha mãe ia ver, que é isso, menino? Filho, eu sou budista, sabe? Aí quando eu enjoava do budismo, eu ia ler outra religião, e era assim com todas. Então eu me envolvia naquilo, e quando esgotava o assunto é que eu passava para outro, sempre na pauta religiões, porque eu era de uma família religiosa, esse era o pano de fundo, vamos dizer assim. Você sempre queria saber um pouquinho mais. Exato. O que me despertava muita curiosidade era que, ao ler as religiões, eu via que muitas delas são voltadas para o mistério, para o oculto, manifestações místicas, sobrenaturais. Então, já desde essa época, o meu sonho, o meu desejo era ver um negócio. Eu conto para os jovens testemunhos, eles racham o bico. Eu queria ver o negócio, nem que fosse um Gasparzinho, uma coisa andando sozinho, um vulto, um fantasma, uma assombração, a porta batendo e abrindo. Tem gente que morre de medo disso. Se eu soubesse que tinha, eu ia para cima, eu corria atrás. Eu morria de curiosidade. Mas naquele período meu de infância, embora minha mãe, principalmente, conhecesse a renovação carismática, naquele período ela não participava. Ela tinha umas atividades na paróquia, encontro de casais, conferência vicentina, e eu ia à catequese e acompanhava os meus pais nessas atividades, com as quais eu, uma criança de 8, 9 anos, não me identificava, eu apenas acompanhava. Então eu não tinha a menor... no meu imaginário não havia a menor possibilidade de existir qualquer tipo de experiência. Naquilo que o senhor estava presenciando da vivência dos seus pais. Isso, dentro da Igreja Católica jamais poderia existir uma coisa sobrenatural, mística, porque eu ia à missa, era o padre fazendo homilia, eu ia para a catequese, tinha uma lição e a gente ia embora. Então, para mim, a igreja era aquilo, era algo racionalizado, era algo para se ver, se assistir e se ir embora. Nunca senti na igreja, eu senti uma coisa passando por aqui, um anjo aparecer. Não, para mim, viver uma experiência místico-sobrenatural era sinônimo de procurar nestas religiões que eu lia. E foi aí que a coisa começou também a caminhar por aquilo que eu tive, inclusive, disso no começo. Daquelas religiões que se ocultam demais, né? Que velam demais, que você sabe um pouquinho, mas se você quiser saber mais, você tem que frequentar. Né? Nem tudo está escrito, nem tudo está declarado, e nem tudo está explicado. E aí foi também uma busca... eu gostava do desafio. Principalmente do desafio intelectual, ou seja, quanto mais difícil fosse de compreender, de conhecer mais, aquilo me instigava. Com 11 anos, eu superei a síndrome do pânico. 11, 12 anos, superei. E aí aprendi a fazer o que até então eu não sabia, andar na rua. Então, esse foi o princípio de tudo. Como eu passei uma infância enclausurado dentro de casa, então quando eu aprendi a andar na rua, ir para a escola sozinho, nem isso eu fazia, minha mãe tinha que ir junto, eu tinha medo de andar na rua. Quando eu aprendi a andar na rua, então minha mãe mais incentivava mesmo. Quer dizer, vai, meu filho, o menino nunca saiu de casa. E meus irmãos, né, sempre foram muito descolados. Meu irmão, naquela idade minha, já trabalhava, né, fazia aquele, lá em Osasco chama juju, né, alguns sacolé, geladinho, din-din, no Ceará fala. Fazia para vender, então saía na rua, dia de finado comprava velha vendendo na porta do cemitério. Meu irmão era descolado naquela idade. Então, era inevitável que minha mãe comparasse, né? Um de 11 anos já era descolado e o outro enfiado dentro de casa. Lendo. Meu Deus. Imaginação pegando fogo aqui. O que vai ser desse cérebro, né? Daqui a pouco aqui dentro de casa vai explodir e grudar na parede. Então, minha mãe... incentivava, você tem um amigo que quer ir na casa dele, vai, claro que tinha as regras, hora de chegar e tudo, meus pais sempre impuseram disciplina, mas minha mãe fomentava, disciplinava, então eu sabia que eu podia usar isso como um subterfúgio, uma desculpa, porque se por um lado eu queria conhecer essas religiões, por outro eu sabia que minha mãe, meus pais jamais permitiriam, jamais aceitariam. Então, eu lembro que uma vez eu tentei sinalizar, mãe, eu tenho vontade de ir numa mesa branca.
Aí ela, não, primeiro eu falei, mãe, eu tenho vontade de conhecer outras religiões. Eu falei, não, se você quiser ir num culto assim evangélico, eu deixo você ir. Eu falei, não, mas eu queria ir numa mesa branca. Não, nesses lugares você não vai. Aí eu vi que não ia ter negócio. Tinha conversa. Não ia ter conversa. Para eu poder conhecer, eu ia ter que infringir a lei em casa. Então, a princípio, já tinha essa curiosidade, o desejo de ir, só não sabia onde procurar. Eu me mudei de colégio, eu estudava num colégio próximo de casa. Eu lembro que na época houve uma reformulação da educação no governo, aí teve as escolas de ensino fundamental e eu tive que ir para uma outra de 5ª série a ensino médio. Mudei, lá eu conheci a princípio uns amigos espíritas, né, de kardecistas. Me presentearam com o evangelho de Allan Kardec e me fizeram um convite um dia que eu quisesse ir numa palestra, né, porque eles são mais assim filosóficos, né, o kardecismo. Eu lembro que eu já era de ler. Eu lembro que em um mês, eu devo ter lido umas 2 vezes o Evangelho de Allan Kardec. Eu devorei aquele livro, é um livro grosso assim. Devorei e vi que tinha, no final, preces para invocar os espíritos de luz, para os trabalhos. Mas eu fazia aquelas preces, uma atrás da outra, espírito de luz. Até apagava a luz para ver se via o espírito de luz aparecendo e invocar. Porque eu queria ver, eu queria ter uma experiência sobrenatural. Mas não tinha, não conseguia. Fui uma vez com eles na sessão de passes, na palestra, né, na mesa mediúnica. Não me chamou a atenção, não me apeteceu, vamos assim dizer. Depois, um outro amigo falou que frequentava um terreiro de Umbanda. Mas eu era muito orgulhoso, ele chamava, eu não ia, né? Não queria ir. Eu não lembro que pulos que eu dei, mas eu dei um jeito de descobrir onde era, né? O terreiro que ele frequentava. E um dia saí da capoeira, fazia capoeira na época, né? Nos fins de semana, era o único esporte com que eu me dava, até hoje é o único que eu me dou. E saí da capoeira, descobri o endereço e fui sozinho. Ninguém me levou, fui sozinho porque eu tinha curiosidade. Quantos anos? Aí eu já tinha 13, 12 para 13. Aí eu já tinha 13. Tudo muito precoce mesmo. Muito. Olha, para você ter uma ideia, ô Dunga, eu entrei na puberdade com 8 anos. Olha, uma coisa dessa eu falando pro Brasil todo, mas vai que tem alguém aí, um jovem, que enfrenta esse conflito. Então, eu com 12 anos, eu tinha 1,60 m e poucos. Eu nunca tive aparência de criança. Eu tive, sei lá, até os 5. Esses dias eu estava olhando uma foto minha do aniversário de 7 anos, meu sobrinho mais velho, tá de barba, Pedro, já fez 7. Eu falei, mas ele não tem o tamanho que eu tinha. Então, porque realmente, eu cresci antes eu já tinha esse tamanho que eu tenho hoje com 16 anos. Então, com 16 eu já tinha 1,86 m. Parei de crescer antes. Fiz acompanhamento com endocrinologista na época. Então, essa é uma outra página da minha história, né? Fica para outro dia. Mas fiz tratamento, acompanhamento. Isso influenciou na minha afetividade, na minha sexualidade também, como adolescente. Então, eu com 12 anos tinha tamanho e cabeça de moleque de 16, 17, tranquilamente. Talvez isso também explique essa curiosidade e essa vontade. Quer dizer, tudo explica, né? Aqueles anos reclusos em casa, lendo muito, então a imaginação da criança, ela é ávida demais, né? O contestar, porque a gente entra na época da contestação, e como o pai e a mãe eram católicos, então queria contestar alguma coisa dentro da religião, então vou procurar uma outra coisa. Enfim, tudo explica o porquê de tudo, mas também Deus tem um grande propósito. Mas continua, padre, vamos lá. Então, aí foi a minha forma de contestação, né? Eu fui 12, 13 anos, fui na Umbanda, né? Aí fui na Umbanda, muito crítico, né? Porque eu me julgava o católico. Eu estava indo para conhecer, era uma pesquisa de campo.
vamos assim dizer. Fui, olhei, vi os trabalhos, né, os batuques e a gira, as pessoas incorporando. Falei, opa, aqui já está melhor. Gente incorporando, chacoalhando, isso aqui é um ambiente que aqui tem alguma coisa de sobrenatural. Aqui eu vou ver um negócio. Então, fui uma vez, fui mais outra. Depois que eu contei para um desses meus amigos, olha, eu fui num terreiro de Umbanda, descobri, você foi, fui. Mas eu achei estranho isso, eu não concordo com aquilo, e fui, né? Sempre crítico. Isso, sempre crítico. Fui debater com ele, isso na escola. Aí ele, não, mas a Umbanda é muito diversa, muito plural, cada casa tem um fundamento, você não pode julgar o todo, né, pela parte, né? Você foi em 1 ou 2 terreiros, você tem que conhecer com mais profundidade. Me desafiou, tá lascado. A pessoa, eu para topar um desafio, 2. Então, ele me desafiou. Então vamos ver quem conhece melhor, quem entende melhor. E comecei a ir. Fui um, fui outro. Mas eu sempre fui assim. Naquela época, principalmente, eu era muito mais extrovertido, muito mais sociável. Então, era impossível eu chegar num lugar e logo não fazer amizades, criar vínculos. Eu comecei a criar vínculos na Umbanda. Comecei ali em Osasco, na Federação da Zona Oeste de São Paulo, que fica em Osasco, em Presidente Altino. Fiz uns cursos para Ogã. Na época, estavam carecendo de ogãs. Ogãs são as pessoas que tocam, né, os atabaques. E fiz o curso, me tornei ogã e passei a ajudar nas giras de Umbanda. E eu ia 2 vezes por semana, né? Falava para minha mãe que eu ia fazer trabalho. Né? Não estava mentindo, de certa forma. Só não era o trabalho que ela achava que eu ia fazer. Ela achava que era de escola. Eu ia fazer o trabalho de Umbanda. E aí eu ia na Umbanda. O problema é que a Umbanda me gerava um drama de consciência, me dava um peso de consciência, porque a Umbanda, ela tem as imagens, rezava orações católicas, e aquilo me remetia à minha mãe. Né? Se minha mãe sonhar que eu estou num lugar desse, eu estou lascado. Foi aí que uns 8 meses de Umbanda, eu resolvi deixar a Umbanda, né? E deixei. Aí fui pro Candomblé. Que para quem não conhece, é a mesma coisa, é tudo macumba. Não, tem uma distinção muito clara entre Umbanda é uma religião brasileira, muito sincrética, que conjuga vários elementos de religiões existentes no Brasil. Espiritismo, o próprio Candomblé, elementos do catolicismo, como eu citei, as imagens dos santos, Nossa Senhora, Jesus, etc. O Candomblé não, o Candomblé é a religião afro-brasileira, que preserva o culto dos orixás tal como era feito na África, e os negros trouxeram essas tradições para o Brasil quando foram vendidos para cá como escravos. E na África cada povo tinha a sua divindade ou o seu micropanteão. Chegando aqui, vários negros de nações diferentes se viram obrigados a conviver nas senzalas e passaram a negociar ali, a dialogar aquelas divindades num novo panteão. E foi aí que surgiu o Candomblé. O Candomblé é o panteão novo, fruto do encontro dessas nações. Então, eles preservam a língua iorubá, os toques, as roupas. É uma religião animista, ou seja, que cultua forças da natureza, divindades relacionadas à natureza. Então, não tinha nada a ver, não tinha nada ali que me lembrasse catolicismo, que é uma religião com identidade própria. Então eu falei, pronto, aqui eu estou confortável. Foi o jeito que eu encontrei para não me pesar a consciência, né? É melhor mudar de religião, né? E não parar de ir. E continuei no Candomblé, como eu já era ogã. Logo eu me apresentei como ogã no Candomblé, me tornei ogã Labê. Ogã Labê de um ilê de Queto, uma nação de Queto. O Candomblé tem as nações, né? Os tipos de Candomblé. Me tornei ogã ali. E ali eu fiquei por mais aproximadamente 3 anos. Aí eu fiquei a maior parte do tempo. E sem a sua mãe saber de nada. Olha, eu tenho certeza, ela desconfiava, né? Mãe não é trouxa, né? Mãe desconfia. Vez ou outra ela viu, né? Eu tinha guias, eu tinha banhos que eu tomava, obrigações que eu dava, que não eram na casa, né? Tinha que ser na casa de Candomblé, tinha que ser na sua residência. E eu não tinha como fazer isso na minha casa, com os meus pais ali. Então,
tinha um lugar onde eu dava minhas obrigações, que era uma laje que tinha lá em casa. Falei, ali minha mãe não vai subir nunca, né? Que era um acesso terrível para chegar ali. Mas, para você ter uma ideia, uma vez eu era tão influente, eu sempre tive tanto essa panca de liderança, por ser nerd, inteligente, persuasivo, que na escola, uma vez, no ensino médio, eu criei uma situação para que a professora de educação física fizesse um projeto de danças, né? Era educação física, tinha que ter um projeto cultural na época, ia ter uma feira cultural, e eu propus de nós fazermos as danças dos orixás, porque tem muitos balés na Bahia que fazem. Tem documentários, apresentações muito bonitos, e eu propus na época. E aí nós tínhamos que confeccionar figurino, etc. Então, foi uma das desculpas que eu arrumei na época para levar muita paramentação de candomblé para casa. Minha mãe tinha aversão, não gostava, mas tinha uma justificativa real, que era a escola. Então, até esse tipo de artimanha eu tramei para poder maquiar. Então, não sei, minha mãe teria que dizer se era só uma desconfiança ou ela já sentia. Minha mãe é uma pessoa muito espiritual, né? Tem muita intimidade com o Espírito Santo, ouve o Espírito Santo. Então, eu acredito que ela, sim, tivesse a noção, mas com sabedoria ela combateu na oração, né? Porque nós éramos... fazia bagunça, então ele também dava um trabalho, mas um trabalho mais evidente, que às vezes chegava em casa mamado, às vezes chegava todo surrado de uma briga de torcida. Então minha mãe tinha uma preocupação maior com ele, porque eram mais gritantes as consequências dos erros dele, né? Os meus, se fossem reais, bom, eu estava ali em casa, sendo um bom filho, não dando grandes dores de cabeça, então eu não fui objeto de grande preocupação. Mas quantas vezes eu cheguei de candomblé, né, ia dançar o candomblé, voltava para casa tarde, 00:30, 1h, e minha mãe estava ajoelhada, com o terço na mão, orando. Então minha mãe conquistou a nossa conversão, a minha, depois a do meu irmão, que foi aqui na Canção Nova, inclusive a dele. Ela conquistou na oração, minha mãe confiou. E no tempo certo, Deus realizou. Deixa eu só dizer a você que está nos acompanhando agora. A curiosidade, ela é própria do ser humano, né? Você tem uma curiosidade. E basta que alguém diga para você, isso aqui não pode, isso aqui é proibido, não faz isso. Aí que essa curiosidade, ela aumenta. Nós estamos num país jovem, 500 anos, formado por pessoas de todos os 5 cantos do mundo, os 5 continentes, aliás, os 4 cantos do mundo. É uma mistura de crenças, né, de culturas. E é muito importante isso que o padre Douglas está dizendo hoje para nós, porque também joga por terra aquilo que muitas pessoas entendem como a maldade. Muitas vezes, a maldade está justamente na não compreensão, no julgamento e na confusão. Mas, com todo o respeito, né, que um cristão deve ter com um ser humano, nós também temos que dizer que quando nós testemunhamos uma conversão, isso não significa de forma alguma um ataque. Não, é uma história bonita, uma história de alguém que procurou ainda na sua juventude, às vezes uma criança reprimida pelo medo, né, pelo trauma do ataque do cachorro, que leu muito, que é nerd por natureza e que tem uma fantasia aguçada, e muita leitura, e muita busca. É interessante que hoje é um sacerdote jovem, de 31 anos de idade, com um ministério de cura e libertação. É muito importante isso, que ele vai chegar a isso depois, mas que fez um caminho. E tantas pessoas fazem o caminho e muitas vezes sem entender que ponto do caminho está. Por isso que esse testemunho hoje está sendo um aprendizado também para mim, né? Um aprendizado para entender pessoas que procuram. Quem procura acha, né? Se você já encontrou, independentemente da sua religião, independentemente do seu segmento espiritual, se você encontrou,
todos nós seremos acolhidos na devida forma, devido momento, pelo julgamento daquilo que é santo, que é Deus, que vai compreender todas as nossas buscas certas, erradas, todos os tempos que nós vivemos, mas o mais importante de tudo, que tem que prevalecer, é o respeito entre as religiões, o respeito entre as culturas religiosas, o diálogo. O padre, inclusive, ele é defensor e trabalha no diálogo religioso, é um dos trabalhos dele, muito bacana isso, e talvez Deus tenha permitido que ele tivesse andado tanto, justamente para hoje ter condições de dialogar. Isso é bacana. Ô padre, mas dando uma aceleradinha aí, mas vamos deixar para o segundo bloco. Em que época da tua vida que começou uma aproximação daquilo que viria a ser a sua conversão? Então, aos 15 anos já? Já? Já. Já tinha 15 anos? 15 anos, meu Deus, minha sobrinha mais velha tem 15, eu fico olhando, eu não acredito que eu fazia tudo aquilo na idade dessa menina. E nem né? 15 eu tinha. Que pra mim é um bebê ainda e eu já tinha aprontado tanto. Mas aí com 15 anos, também por curiosidade, porque como eu lia muito, mais cedo ou mais tarde, eu me deparei com algumas informações. Veja, os 2 anos e meio em que eu estive no candomblé, concomitantemente foram os 2 anos da minha preparação para receber crisma. Então, eu ia à catequese no domingo, ia à missa, porque nós aprendemos que tinha que ir à missa, e depois, segunda, terça, quinta, sexta e às vezes no sábado, eu ia ao candomblé. Mas eu ia domingo para a catequese e para a missa, porque se você me perguntasse qual era a minha religião, eu ia jurar e morrer de pé junto, ia morrer dizendo para você que eu sou católico. Por quê? Porque se meus pais são católicos, eu fiz primeira comunhão, eu tomo hóstia, eu sou católico, caramba. Então ninguém ia poder desdizer. Mas eu ia no candomblé e fazia. E, pasme, na catequese de crisma, eu tinha o mesmo comportamento que da escola. Então, o catequista nos dava uma folha, né, para já ir lendo em casa, porque seria o assunto da semana seguinte. Eu já chegava na catequese com a folha devorada, decorada, tinha citações bíblicas, eu já tinha lido todas, já tinha ido atrás de outras que tivessem relação. Sempre no final da aula de catequese, o catequista perguntava: e aí, Douglas, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu falei: deixa, eu tenho. Sempre tinha um negócio, eu ia lá, falava, citava outro texto. Ele olhava e dizia: olha, gente, tá vendo? Vocês têm que fazer igual o Douglas, olha que exemplo. Isso aqui é um católico. E eu aqui ouvindo uma tabaca aqui dentro da minha cabeça, assim, de fundo, faz de conta que... Mas eu era um modelo de católico ali na catequese. Um dia, o catequista passou para nós uma folha para estudarmos o primeiro mandamento. E os pecados que feriam o primeiro mandamento, na ótica judaico-cristã e tudo mais. E chegamos naquela aula e ele falou, né, sobre as idolatrias do deserto, e tinha uma lista ali de pecados. Então, o espiritismo, umbanda, candomblé, que não está de acordo com a nossa fé, que nós devemos evitar e tudo mais, e falou. Aí no final ele perguntou: e aí, Douglas, tem uma coisa para acrescentar? Eu falei: opa, eu tenho um trecho que não está aqui na apostila, mas lá em Deuteronômio 18, versículo 10, fala que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te prometeu, não se ache no meio de vós quem pratique, passe o filho pelo fogo, que pratique invocação dos mortos, astrologia, espiritismo. Eu citei de cor, como eu estou citando aqui para você, com 15 anos na crisma, 14 anos ali. Aí ele: olha aí, gente, tá vendo? Você tem que se informar e tudo. Aquele dia, por conta do assunto, aquilo me gerou um drama. Começou a cair a ficha. Me deu um peso na consciência, aí para ver se aliviava. Na segunda-feira eu subi na laje para dar uma obrigação, né? Falei: eu vou clamar aqui o Baluaê para ver se ele me ajuda. Fui, dei minha obrigação na laje, olhei para o céu, do meu jeito, né? Troquei uma ideia com Deus. Falei: olha, Deus,
falam que isso aqui é pecado, né? Mas por quê? Eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Eu sou um bom filho, nunca matei, nunca roubei, não uso droga. Porque assim, você imagina um bandido. Bandido é que é ruim, né? Aí você usa alguém pior do que você como parâmetro para a consciência não pesar, né? É a desculpa de quem não quer se converter. Ah, eu sou um bom filho, pô, sou um cara inteligente, pela ordem, pá. Então vamos fazer assim, olha, se for pecado e o senhor quer que eu saia do candomblé, eu deixo o senhor me tirar. O senhor pode me tirar. Mas o senhor tira, porque eu não vou sair. Entendeu? Amém. Desci da laje, essa foi minha oração. Isso lá no período de crisma. Passou-se muito tempo, eu fiz a crisma, terminei ali a catequese. Aí ali, envolvido com amigos da crisma, tudo, eu ouvi falar, eu ouvi dizer que na igreja católica tinha um grupo sinistro também. Um grupo que adivinhava a vida dos outros, que falava língua estranha. Falei, mas que bagulho que é esse? Macumba também será? Dentro da igreja? Falei, não é possível, eu sou católico desde sempre, vou na missa, fiz catequese, eu tomo hóstia, imagina, eu tomo hóstia, Dunga. Eu conheço tudo na igreja. Aí eu fui perguntar para minha mãe, né? Falei, mãe, onde que tem esse tal desse grupo, desse povo que revela a vida dos outros, que adivinha? Porque eu pensava comigo, olha só o critério que eu usei. No candomblé, eu era ogã. Ogã é uma pessoa que toca, né? O ogã, ele não tem acesso ao oráculo, né? A Ifá, que são os búzios, a adivinhação, não compete a ele. Ele tem uma função na liturgia do candomblé, que é tocar e puxar as cantigas que chamam os orixás para a terra, né? No xirê, na ordem do panteão. E as minas já pagavam um pau em mim, né? Ogã, pá, e era mulherada, era uma beleza. Então eu pensei comigo, imagina se eu conseguisse ser um ogã, que além de ogã, adivinha a vida dos outros, sem ser Iaô, sem ser Ialorixá, Babalorixá, aí é que as minas iam pirar mesmo na minha batatinha, né? Então eu vou atrás desse grupo na igreja, quem sabe lá eu aprendo a adivinhar a vida dos outros, aí eu adivinho a vida dos outros no terreiro e as minas pagam mais um pau ainda. Essa foi a minha lógica. E aí eu fui, perguntava à minha mãe, onde que tem? Também, olha, cabeça de moleque, né? Aí eu perguntei, mãe, onde que tem o grupo que diz que fala língua estranha, que revela a vida dos outros? Ela, o grupo de oração é no sábado, depois da missa. Na época era esse horário. Aí eu falei, grupo de oração é esse daí? Eu falei, é grupo de oração da Renovação Carismática. Falei, tá, porque eu ia à missa de vez em quando, e às vezes no final da missa, na hora dos avisos, tinha alguma coisa, né? Barzinho de Jesus do grupo de oração, retiro do grupo de oração. Mas quando falava a expressão grupo de oração, na cabeça de um jovem veio o quê? Um bando de véia rezando terço. Era isso que eu imaginava. Nunca que eu ia imaginar que era renovação carismática. Tá, então esse grupo de oração é que o negócio da carismática? É, isso daí. Que dia que é? De sábado à noite, depois da missa. Eu já pensei, puta, que droga, já vai atrapalhar de eu ir no candomblé. Mas beleza, em nome pelas minas, nós faz qualquer coisa, né? Aí eu fui, um dia, era depois da missa, eu cheguei, o pessoal estava saindo da missa, era o mês de outubro do ano 2000. Tava friozinho, tudo, o povo foi montando bateria, montando teclado, violão. Uma menina do cabelão, saião, você sabe que a renovação carismática de Osasco quando a renovação veio para o Brasil, né, o padre Harold Hahn trouxe para o Vale do Paraíba e o padre Eduardo Dalgert morou em Osasco, né, foi a primeira paróquia dele. Então, os grupos mais antigos do Brasil estão em Vale do Paraíba e Osasco. Então, você ainda tem gente ali no grupo de oração que a gente chama a galera do saião, né? As mulheres de cabelão, saia, tinha aqueles costumes pentecostais. Então, a mulher com o cabelão, saião, a Bíblia na mão, rezando o texto da misericórdia, eu já achei aquilo meio estranho. Aí começou o grupo, até levaram a gente numa salinha, explicaram, nós somos a Renovação Carismática, é um movimento conhecido pela igreja. E eu querendo ver o negócio, adivinhar a vida dos outros. E a mulher enchendo o saco na salinha. Aí eu saí da salinha, aí quando eu desci, eu lembro dessa cena.
Era uma sala no mezanino da igreja. Eu desci, o povo estava fazendo assim, um momento, estava orando em línguas. Como eu tinha a lógica do candomblé, quando eu vi a pessoa de olho fechado falando em línguas, eu falei, meu Deus, baixou nela. Eu ia assim com calma para não dar as costas para ela, porque você não pode dar as costas para uma pessoa que está sob manifestação espiritual, falta de respeito. Aí eu fui assim, me benzi com a pessoa rezando em língua, né? Passei e fui sentar no banco, no último banco, que eu não conhecia nada, quem não conhece nada senta no fundo. Aí logo acabou, foi uma oração tranquila. Começou louvor e música animada, celebrar a Cristo, celebrar com júbilo ao Senhor. Eu lembro até as músicas daquele dia. Enquanto estava cantando, batendo palma, estava tudo legal. Até a hora que aquele povo começou a rezar. Aí tinha um maluco que ele orava rodando assim no corredor. E sapateava, e batia palma. Eu falei, ai, isso é um Xangô. É macumba dentro da igreja. Eu fiquei, macumba dentro da igreja. E uma gritaria. Era um grupo, era muito cheio o grupo. E muito fervoroso, muito fervoroso. Naquela época, que ano foi isso? Isso foi em 2000, 99 para 2000. Foi o segundo boom da renovação. O primeiro foi lá em 80, depois em 2000 deu outra explosão. Né? E os exageros, tanto dos anos 80 quanto dos anos 2000, eram frequentes. E, conclusão, eu saí correndo da igreja. Saí correndo. Que é isso aqui? Será que o padre sabe que estão fazendo macumba aqui dentro da igreja? E não sei o quê. E, bom, de fato sabia. E, tanto não gostava muito que um tempo depois ele tirou o grupo de oração da paróquia. Mas eu continuei frequentando o grupo pelo seguinte. Durante aquela semana em que eu falei, imagina, eu não vou voltar nesse negócio de jeito nenhum. Durante a semana, as vozes das pessoas falando aquelas línguas ficou azucrinando as minhas ideias. Falei, meu Deus, eu preciso entender esse negócio. Era como se eu estivesse sendo desafiado de novo. Desafiou, já era, eu vou pra cima. Aí eu falei, bom, eu vou voltar nesse grupo de oração, porque quem aguenta macumba? Na macumba, aguenta macumba na igreja também, ué. Então eu vou pra lá e vamos ver no que dá. Quem sabe eu aprendo, pelo menos, a adivinhar a vida dos outros, depois eu saio fora. Quantos anos você tinha? 15. 15. Aí, fui indo no grupo, fui indo em um, fui indo em outro. E mais uma vez, fui fazendo um amigo, fui fazendo o outro, fui me envolvendo. Continuava frequentando o candomblé. Quando foi em janeiro de 2001, eles começaram a dar os avisos. No final do ano, começo do ano, começaram a dar os avisos. Olha, nós vamos ter o encontro de carnaval nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Aí eu fui, olhei no calendário, fiz as contas, 12, 13, 14, domingo, segunda e terça, só tem atividade no terreiro na quarta, na sexta, dá para eu ir. Eu vou no retiro. Nesse meio tempo, obviamente, que eu era esperto para poder ninguém ficar, reparar que eu não estava inserido no ambiente de grupo de oração. Eu observei o ambiente e já comprei minha fantasia de carismático, que tem a fantasia. É aquela camisetona com um santo, a Nossa Senhora, um coração de Jesus, tem que ter, já fui logo comprei. E um crucifixo enorme, daquele que o Ibama pegar você, ele te prende, que foi uma árvore todinha para fazer. Uma Bíblia marrom e o terço preto, enrolado nela. E os códigos, né? Paz de Jesus, irmão. Eu gostei dessa coisa de grupo de oração, porque eu tenho a memória péssima para gravar nome de pessoa, e lá ninguém tem nome, porque é todo mundo irmão. Então ali foi excelente para mim. Aí eu falei, vou no encontro de carnaval. Fui. Era um encontro aberto num ginásio perto de casa, ali no Ives Tafarello, em Osasco. Fui e eu já ia no embalo, né? O povo levantava a mão, eu levantava a mão. Fazia passinho, eu fazia passinho. Rezava em língua, eu não sabia rezar em língua, mas eu ficava amém, 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 amém. É isso aí. Porque eu reparei que o jovem, quando ele vai, fica sentado no fundo, né, com a mão no bolso, que ele não quer ser visto, é pior, porque é aí que ele é visto, né? Um servo olha pro outro e diz, olha, aquele ali tá fechado, encosta nele, puxa uma conversa. Quer dizer, eu não queria ser assediado. Então você não tá gostando, mas finge pelo menos, né? Que está no embalo, que é um carismático experiente de muitos anos. Então eu aprendi a coisa e me enfiei lá no meio. Era um retiro aberto, então cada um dos 3 dias vinham grupos de fora para ministrar, né? Então quem vinha no domingo não estava na segunda, já era outro grupo e assim por diante. No domingo eu fui, fiquei na arquibancada,
louvor, oração, de repente foi uma tiazinha baixinha, pegou o microfone, começou a orar, levantou a mão, começou a ministrar. E eu lá com a mão levantada, né? E ela lá começou a enrolar a língua, xarabadarabarabara. O Senhor me mostra aqui que no nosso meio tem um jovem. Jovem, você frequenta um terreiro de candomblé e Deus está falando para você renunciar, porque Ele hoje tem uma obra nova para fazer na sua vida. E eu lá na arquibancada com a mão levantada: Senhor, liberta esse jovem, tem misericórdia dele, Senhor. Imagina, pensei comigo, todo jovem deve ir no terreiro de macumba. Isso aí é tiro no escuro que essa véia está dando. Acabou o domingo, graças a Deus, voltei na segunda. Aí já não era a tiazinha, já era um povo que hoje eu sei que é de Santo André. Um negão 4x4 pegou o microfone, Gilberto o nome dele. Eu tenho um testemunho fabuloso, esse irmão. Traz ele aqui, ué. Vamos... Eu acho que se ele estiver vendo, né? Acho que ele nem sabe que eu conheço ele. Ele faz parte da minha história de conversão. Negão 4x4 pegou o microfone e começou. O Senhor me mostra aqui que no nosso meio tem um jovem. Jovem, você frequenta um terreiro de candomblé e Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, renuncia hoje. E eu lá na arquibancada com a mão levantada: Senhor, o Senhor não libertou esse jovem ainda, tem misericórdia, amém, 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 amém. E acabou a oração, fiz cara de samambaia, fingi que não era comigo. Na hora de um dos intervalos, eu olhei lá para baixo, eu vi uma filinha, eu perguntei para a pessoa do lado: ô irmão, os códigos, como é que é aquela fila ali? É de refeição? Não, irmão, é de atendimento de oração. Naquela época tinha os atendimentos assim nos encontros, né? Do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Atendimento de oração, né? Entra para orar. Aí eu pensei comigo: pô, faz tempo que eu não tomo um passe, né? Eu tomava lá no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, não tem. Eu vou ver se o passe dos carismáticos é bom. Vou entrar naquela fila. Aí entrei na fila. Eu reparei que as pessoas entravam, saía chorando. Entrava, saía chorando. Aí eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado: ô irmão, que engraçado, né? As pessoas entram, saem chorando. Será que estão espancando lá dentro? Aí ele riu, né? Ai, como o irmão é engraçado, né? Mas é assim mesmo, né? A gente entra, recebe oração, às vezes Deus revela alguma coisa, a pessoa fica emocionada. Aí eu pensei comigo: puta, lascou, vão revelar tudo minhas macumbas. Eu vou esperar esse irmão entrar. Quando ele entrar, para não ficar feio, que eu já puxei papo com ele, quando ele entrar, eu saio fora. Quando ele entrou, aí veio a filha da menina que cuidava da fila. Irmãozinho, pode entrar. Aí eu fui entrando assim, rezando na minha cabeça: meu Deus, que não tem ninguém conhecido lá dentro, não tem ninguém conhecido lá dentro. Quando eu entrei, as vizinhas lá de casa. Aí eu mudei a oração: Senhor, que elas não lembrem de mim, que elas não lembrem de mim. Aí elas olharam para mim: oi, Douglas, tudo bem? Como é que vai? Mudei a oração: Senhor, que elas não lembrem da minha mãe, que elas não lembrem da minha mãe. Aí uma perguntou: e Dona Rita, como é que vai? Aí eu resolvi parar de orar, que eu vi que Deus estava contra mim. Aí eu sentei, elas pediram: você quer oração em que sentido, né? Eu pensei em dizer que eu queria no sentido da porta, né? Eu falei: não, pode ter essa oração, para Deus abençoar, né? Glória a Deus. Aí, então tá bom, nós vamos orar. E essas mulheres foram orando e botaram a mão no meu ombro. Uma delas colocava a mão e me dava assim um gelo quente, um fogo gelado. Não sei se você já sentiu isso daí. Eu ia tirando o ombro assim, que me dava. Eu falei: eita, que isso aqui, o negócio é bom. O passe dos carismáticos é bom. E também eu tirava um pouco o ombro para ver se a revelação não pegava, né? O contato, eu não sabia que Deus usa Wi-Fi, mas eu tirava para ver se ela não via nada. Aí eu sei que ela começou a rezar a Ave Maria, que esse povo termina de orar, começa a rezar a Ave Maria. No final eu fui rezando aquela Ave Maria junto. Meu Deus, agora que eu tô lascado. Elas viram tudo as minhas macumbas, elas vão contar para minha mãe. O couro vai comer lá em casa, não vai ser o couro da tabaco, vai ser o meu mesmo. Aí elas foram rezando e eu junto, né? A Maria, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da minha morte. Amém. Aí eu olhei assim para ela, a gente fica sentado numa cadeira, eu olhei, aí ela: olha, Douglas, o senhor manda dizer. Aí eu pensei comigo, né? Fala nada. Não, o senhor manda dizer, olha, que você fique despreocupado, porque Deus nunca vai lhe constranger. Essa é a palavra que Deus está te dizendo. Fique tranquilo. Ele sabe trabalhar
com cada pessoa. Não, você não vai ficar envergonhado. É só essa palavra que Deus manda dizer. Aí eu cumprimentei ela, saí fora logo antes que Deus mudasse de ideia e fui embora nesse dia. Na terça-feira, foi a comunidade Canção Nova, que foi animar. Na época era o Paulo Vitor foi pregar, e o pessoal da Canção Nova tocou na parte da manhã, e depois o pessoal de lá mesmo ajudou na música. E era terça de carnaval, 14 de fevereiro de 2001, 8 da manhã, eu estava lá, lotado, feriado de carnaval, né? Nesses encontros é o dia que mais enche. Eu lá na arquibancada, no meu lugar, o coro comendo, o povo orando, eu com a mão levantada. E aí, Deus usou o irmão Paulo Vitor para falar: olha, o Senhor mostra que aqui no nosso meio tem um jovem, que Deus já falou com você, ele vai falar a última vez. Você frequenta um terreiro de candomblé, ele fala para você renunciar hoje, que ele tem uma obra imensa. E tem mais: se você não renunciar, milhares de vidas vão se perder no futuro. Hoje você não entende, um dia você vai entender. Aí eu parei naquela hora e pensei comigo: bom, com a mão levantada, né? Pode ser que esse jovem seja eu. Se for eu, aí eu olhei para cima e falei: vamos parar de fofocar da minha vida para os outros? Que não vai funcionar, porque tem gente que vai em encontro de igreja esperando uma revelação, né? Não, para me revelou minha vida, já fiquei doido de raiva, querendo matar aquele povo tudo. Aí eu falei: vamos parar com esse negócio. O que foi que eu falei 1 ano atrás no telhado? Que se o Senhor quisesse, o Senhor me tirava, porque eu não vou sair. Se quiser, vem, eu não saio. Aí acabou aquele momento, teve uma pregação. Depois uma irmã, no momento de oração, falou: olha, os irmãos que estão aí sentados na arquibancada, vamos descer aqui para a quadra, que nós vamos fazer um momento de efusão do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas tinha espírito no meio. Eu fui o primeiro a descer para a quadra, que espírito era comigo mesmo. Fui assim para a quadra, fiquei no fundo, e aí o povo começou, né? Dá um Lá menor aí para mim. Lá menor, começou: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E eu lá no fundo falei: essa eu conheço, Marcelo Rossi, todo mundo sabe. E eu cantando, e o Lá menor comendo no fundo. Dali a pouco começou me dá uma tremedeira nas pernas, uma bateção no coração. Eu falei: ah, meu Deus, agora lascou. É o santo encostando. Eu sou orgão, não viro no santo. O que está acontecendo comigo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas aí, de repente, falei: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou num encontro de igreja, eu nunca senti isso. E igreja, não tem isso na igreja. A igreja a gente vai tomar hóstia, vai para casa. Eu lá entrando numa crise, num curto-circuito interior. Eu falei: bom, eu não sei se isso existe, mas eu não estou aguentando mais. Pá! Estatelei no chão, voei uns 2 metros. Aí eu fiquei lá no chão, estatelado. Falei: meu Deus, o que aconteceu comigo? Será que é desmaio? Eu nunca tinha desmaiado na vida, né? Eu não sabia que a pessoa desmaiada não pensa em nada, né? E eu estava no chão pensando que estava desmaiado. Aí eu falei: bom, alguém vai vir me socorrer, né? Não é normal no encontro de igreja uma pessoa cair no chão. Eu estou até hoje esperando alguém me socorrer. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu digo para o povo: a primeira pessoa que eu vi na vida repousar no Espírito Santo fui eu mesmo. Então eu não posso negar essa experiência. Aí eu lá no chão, esperando ver se aparecia alguém. E aí, Dunga, eu queria assim poder, como teólogo, é complicado para mim falar dessa hora, porque a gente descreve ou define tudo, mas aquilo não tem. Eu preciso que você acredite no que eu vou dizer e em quem está assistindo acredite. De olho fechado no chão, você imagina uma cena, mas eu não imaginei. E eu também, assim, não é como se eu estivesse vendo você, porque era mais real do que como eu estou vendo você agora. Veio vindo um homem de branco na minha direção, uma barba, um cabelo, olhou para mim e falou: você falou para eu vir tirar você. Eu vim.
A partir de hoje, você é meu. E ele sumiu. Dunga, ele nem precisava ter falado isso. Ele só olhou. Só o olhar dele já me seduziu. Ele não precisava ter falado, eu vim tirar, você é meu. Eu fiquei ali no chão, volta aqui, cara, vamos negociar isso daí. Vem olhar de novo para mim. E eu fissurado naquele olhar e o tempo todo ouvindo o canto, né? Canto em línguas e o som, né? O Lá menor. Eu vi que ele não voltava. Eu falei, bom, eu vou levantar daqui, que eu tô já uns 15 minutos nesse chão, vou levantar antes que alguém me veja aqui. Quando eu levantei a cabeça, o ginásio tinha o quê? Umas 1.500 pessoas naquele dia. Quando eu levantei a cabeça, o ginásio estava vazio. Tinha um amigo meu que eu fiz no grupo de oração, sentado numa cadeira, assim, rezando o terço. Eu levantei a cabeça e ele disse, aleluia. Eu achei que você tinha morrido. Ele me sentou, não conseguia parar em pé. Ele me sentou, estava bêbado, trêbado, todo me tremendo. Eu falei, o que aconteceu? Cadê que em 15 minutos esvaziaram o ginásio? Onde que o povo foi? Cadê o homem que olhou para mim? Eu preciso olhar para ele de novo. Aí ele falou que 15 minutos, a efusão foi 10 da manhã, ele me mostrou, o relógio era 1 da tarde. Eu fiquei 3 horas no chão. Que isso? Como Cristo sepultado por 3 dias. Eu fiquei 3 horas lá, mas eu tenho certeza até hoje que foram 15 minutos. Eu levantei. Aí eu falei, mas ele veio, ele olhou para mim, eu preciso ver aquele olhar. Aí ele falou, bom, agora para você ver de novo, só sendo fiel até a morte. Então, Dunga, tudo que eu fiz até hoje, nesses 16 anos, depois dessa experiência, não foi motivado por outra coisa. Tudo que eu deixei, tudo que eu fiz e tenho feito é para fazer por onde poder olhar para ele de novo. Se o céu for olhar para ele e nada mais, para mim basta. Daquele dia em diante, eu não voltei mais. Eu cheguei em casa, eu vi minhas coisas do candomblé, eu não lembrava do candomblé, eu só pensava nele. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar uma roupa para eu tomar banho, eu vi minhas guias, tudo. Aquilo me causou uma repulsa, eu não queria mais. Ninguém falou para mim, ninguém pregou, ninguém me constrangeu. Eu fui convencido de dentro para fora. Batismo no Espírito Santo. O olhar dele me conquistou. Daquele dia em diante eu não quis mais. Eu tenho muitos amigos, amigos que ficaram lá, pessoas maravilhosas, respeitos que estão lá, amo de paixão, sei que tem pessoas valorosas ali, mas não é mais o meu mundo. Eu pertenço a Cristo e à igreja e eu nunca fui tão feliz. Eu sempre quis ver um negócio. Ele é o negócio dos negócios, o maior que eu vi na vida, e não verei outro nunca mais, senão ele. Pai, eu suplico sobre cada um que nos acompanha nessa hora, que o Senhor alcance pelo poder do Espírito Santo. Não há barreiras ou distâncias ou limites para a tua santíssima ação. Por isso eu peço que aquilo que o Senhor realizou em mim, que não é algo novo, tu realizaste nos apóstolos, tu realizaste nos padres da igreja, na Idade Média, na modernidade, e foi o meu tempo, e hoje é o tempo deste meu irmão e desta minha irmã que nos acompanha, para a glória do teu nome, que o teu Espírito transpasse esse receptor, onde esta pessoa está, alcance, batize, cure, salve, liberte, abra a mentalidade, tire as escamas dos olhos e que ela possa enxergar a santíssima e gloriosa face do teu Filho Jesus. Dou graças a ti, Senhor, por tudo que estás fazendo nessa noite na vida de cada um dos irmãos, que desça sobre cada um deles a proteção e a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar juntos? Amém. Vamos relembrar esse dia então. Vai lá. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem